Olá, está começando mais um momento de estudo bíblico, estudos do PEM, do Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com base no material editado pelo Departamento de Educação Cristã da IELB. E hoje nós vamos estudar, vamos ler, vamos meditar no estudo com base novamente no texto de João, capítulo 14, versículo 6. Nós já comentamos a respeito desse versículo na semana passada, mas de maneira muito especial foi destacada a palavra caminho, sobre caminho e caminhos. E de maneira especial hoje nós vamos falar sobre o tema Eu Sou a Verdade. Isso mesmo, é importante nós destacarmos que Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Vejamos, quem escreve esse estudo para nós hoje, quem editou, trabalhou, pesquisou, foi o pastor Silvio Ferreira da Silva, ele que é pastor em Canoas, no Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar esse momento de estudo e juntos então vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ele de cara assim, já chama a nossa atenção e faz um convite especial para duas perguntas. A primeira é: o que o mundo não cristão entende por verdade? O que você acha? Como é que as pessoas entendem a palavra verdade por aí afora? Eu lembro quando eu era pequeno, ouvia as pessoas falar em verdade, ainda tinha um outro conceito. Hoje eu estou com 43 anos, mas, então, digamos, há uns 25, 30 anos atrás, o conceito de verdade ela se volatilizou, ela perdeu, ela se tornou uma verdade, alguns chamam de verdade líquida, ou seja, as pessoas, cada um tem a sua verdade, cada um segue conforme os seus preceitos, os seus conhecimentos, né? Mas enfim, e a segunda pergunta que ele faz para mim e para você é: o que é verdade para você? Aí o pastor Silvio nos pergunta: o que é verdade para nós? Bom, a verdade, se nós olharmos na perspectiva de salvação, ela aí poderíamos dizer: não, a verdade é Cristo, é imutável, ela não perde o valor nunca. E a palavra de Deus, ela sempre continua sendo verdadeira. Agora, se nós olharmos na perspectiva de estudos científicos, relações humanas, ela realmente, nós entendemos que a verdade, podemos entender que a verdade realmente ela tem conotação com relação ao grupo ao qual aquele assunto, aquela questão está inserida e assim por diante. Tem muito a ver também com a questão da cultura. Mas, de maneira especial, falando com relação à salvação, quando se fala da palavra de Deus, a palavra de Deus ela se sobrepõe a qualquer conceito de cultura. Tudo isso perde o valor, pois Cristo é a verdade. Isso a gente não pode esquecer. Vejamos. E aí o pastor Silvio nos traz um texto aqui para que a gente possa refletir. Ele escreve assim: Jesus e seus discípulos celebravam a Páscoa dos judeus. Lembravam aquele momento de graça e poder quando Deus libertou seu povo da escravidão do Egito. A celebração era um misto de recordações das dificuldades e das alegrias que experimentaram. As dificuldades que enfrentaram no Egito, a condição de escravos, as filhas que foram tomadas para servir ao faraó, os filhos que foram mortos, a situação de escravidão e sofrimento que o povo enfrentou foi produzida pelo pecado da mentira ao qual Satanás induziu Adão e Eva. Jesus e os discípulos recordavam as alegrias da intervenção maravilhosa de Deus nesse contexto terrível de sofrimento e dor. Eles recordavam e agradeciam a Deus por mostrar a verdade da sua salvação de maneira maravilhosa e poderosa. O pecado humano é capaz de produzir mentira, sofrimento, escravidão e morte. A verdade de Cristo, o Salvador, produz perdão, salvação, vida. Então é importante nós destacarmos que essa verdade ao qual Cristo se apresenta é aquela verdade imutável. Nada pode ser superior a ela, porque a verdade a qual Cristo se apresenta é Ele, o próprio Deus verdadeiro que veio para salvar a humanidade. E de maneira muito especial,
esse lembrete aqui do pastor Silvio faz a gente pensar que as pessoas hoje em dia, muitas vivem uma falsa verdade, achando que podem fazer o que bem querem, afinal de contas elas acham que estão certas. E a gente sabe que não é bem assim. Tá? Então é importante que a gente tenha muito cuidado com relação aos conceitos de verdade ou aquilo que as pessoas dizem que devem seguir, devem fazer, porque nem sempre isso está correto. Combinado? Vejamos. Jesus e seus discípulos estavam no cenáculo. Cenáculo, na verdade, é uma sala espaçosa, provavelmente na casa de João Marcos, conforme se nós lermos o texto de João, capítulo 13, lá nos conta que Jesus se reuniu para celebrar a Páscoa, que Jesus também ali lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando um ato de senhorio, né? Porque ele, sendo o próprio Deus, ele demonstra uma humildade que somente alguém que tem grande poder pode demonstrar. Aquele que se demonstra servo dos seus servos. Isso somente Jesus foi capaz de fazer. As pessoas até tentam demonstrar, mas não é a mesma coisa. Ali Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes na prática o que é ser humilde. Ele também falou do mandamento do amor e avisou Pedro a respeito da negação por 3 vezes. Muita coisa aconteceu nesse capítulo 13, né? Então ele confortou seus discípulos que estavam tristes com medo. O conforto que Jesus lhes ofereceu não é do tipo autoajuda, faça isso e você vai ter tal resultado. Então o conforto que Jesus é aquele que vai lá no fundo da alma, que tira um peso, que dá ânimo, dá esperança. Porque os confortos de autoajuda, eles logo somem, né? E não passa de uma ilusão. A gente se dá conta que nada daquilo adiantou. É como tem pessoas que vão em algumas denominações religiosas, e dizem, chegam lá e os líderes locais vão dizer, mas fulano tá com demônio. Aí, tirou o demônio. Aí dá uns 2 dias de novo, tem demônio de novo, e por aí vai, né? É só um tratamento paliativo. Agora, a verdade que é Cristo é permanente, né? Vejamos. Então ele confortou seus discípulos que estavam tristes, com medo. O conforto que Jesus lhes ofereceu não é do tipo autoajuda ou teologia da prosperidade. Ele não bateu nos ombros dos seus discípulos e disse, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, vocês terão sucesso, prosperidade. Jesus pediu que seus discípulos pensassem no céu, nas moradas que ele iria preparar para eles. Na vida cristã, nem tudo são flores, é verdade. Isso é verdade. Na nossa caminhada de fé, tem dias que a gente fica angustiado, desesperado, perde a vontade de viver, acha que perdeu sentido, o trabalho da igreja parece que sempre é os mesmos e assim por diante. E não é bem assim, Deus não desampara o seu povo. E isso é muito importante. Nossa caminhada de fé inclui a cruz que tomamos sobre os ombros e o caminho difícil do seguir a Jesus. Por isso, quando Tomé perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Conforme João, capítulo 14, versículo 5. E aí então Jesus respondeu, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode... Desculpa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não adianta você fazer coisinhas para agradar a Deus. Se você não confiar em Jesus, se você não reconhecer que aquele ato de humildade, de sofrimento de Jesus foi por tua causa, porque você é pecador, não resolve. Tem que crer em Jesus. Ouvir a palavra e crer que ele pode te dar bom ânimo e disposição. Não adianta ir nessa vidinha achando que tudo é normal, que todo mundo faz, então eu também posso. Não caia nessa armadilha. Se você for por esse caminho, já sabe que você vai ter muitos e muitos sofrimentos, tá bom?
Uma questão de reflexão, de debate, o pastor Silvio nos coloca aqui assim: de acordo com o relativismo em moda atualmente, né? Não há verdade absoluta. Nós já conversávamos um pouquinho antes ali na primeira questão. Como fica o texto de João 14, versículo 6, diante desta afirmação? O texto diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Como é que você acha? Dá para acreditar nesse texto ainda? Claro que dá. E é a nossa esperança, não tem outro caminho, gente. Ou nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aí nós vamos ter paz, ou a gente faz de conta que não é caminho, não é verdade, não é vida, e nós só vamos ter sofrimento. Essa é a verdade pura e verdadeira. Tá? Quando Jesus faz, uma outra questão, quando Jesus faz a afirmação de que ele é a verdade, qual é a abrangência dessa afirmação na vida do cristão aqui no mundo e na obtenção da vida eterna? O que você acha? Jesus diz, olha, que ele é a verdade. Qual a abrangência dessa afirmação na vida do cristão aqui no mundo? O que você acha? Você acha que é só mais uma palavra que está sendo dita, que está no texto bíblico, ou ela ainda é relevante para os nossos dias de hoje? Sinceramente, é como se Jesus estivesse falando para nós agora, para mim e para você, dissesse assim, eu sou a verdade. E aí, você crê em mim? É um convite que eu te faço. Confia, porque eu sou a verdade. É isso que Jesus está dizendo para nós. Não tente achar paz, tranquilidade no mundo, porque você só vai se iludir, tá? Então, somente em Jesus. Vejamos aqui, O pastor Silvio ainda escreve: quando Jesus diz que é a verdade, está se referindo a si mesmo, a verdade encarnada de Deus para a salvação do ser humano. Cada palavra sua pode ser confiada implicitamente, pois ela ensina o conhecimento de Deus, aponta o caminho, que é Ele mesmo, Cristo, o Salvador, né? O conceito da verdade envolve além da verdade falada, a verdade como ideia, realidade, sinceridade, verdade na esfera moral, verdade divina revelada ao homem, franqueza. Então, quando Jesus nos diz que ele é a verdade, Jesus está dizendo assim, vivam essa verdade. Também no dia a dia de vocês. Não tenham medo de confiar que eu estou com vocês. A verdade que é Jesus nos coloca diante da sua obra de redenção, seu sacrifício, morte e ressurreição em nosso benefício e favor. Por isso, quando seus discípulos estão tristes, cabisbaixos, ele os alerta com a verdade que enche o coração de consolo, alegria e esperança. Em Cristo e através dele, que é a verdade, conhecemos a Deus, nosso Pai, vivemos sob sua graça já aqui e estaremos na sua presença no céu. Ok? Nós já conversamos um pouquinho a respeito, mas é importante nós não perdermos esse foco, né? De que Jesus é que se revela em todas as esferas. Se nós sabemos que Jesus é a verdade e a palavra de Deus nos aponta quem é essa verdade, o que faz na nossa vida, nós não precisamos esperar um outro Salvador, mas sim confiar que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como vai nos dizer Mateus lá, registrando as palavras de Jesus, Mateus 28, versículo 20, né? Vejamos aqui, uma outra questão que o pastor Silvio apresenta para nós pensarmos. O que é necessário dizer às pessoas que afirmam ter as suas próprias verdades e que todas elas conduzem aos céus? O que é que nós precisamos falar para as pessoas? Hoje em dia é muito comum você ouvir as pessoas dizer, mas todos os caminhos levam ao céu. Eu confio numa grande energia, eu confio num Deus, eu tenho muita fé. Em outro momento, eu já comentei a respeito do ter muita fé. O diabo também tem muita fé. Ele sabe que Deus existe. E ele conhece muito bem a palavra de Deus, mas ele não consegue crer.
Então, não se iluda com essa conversinha, ou como diria um amigo, conversas, tertúlias flácidas para acalentar bovinos, ou conversa para boi dormir. Quer dizer, não vai nessa onda de que tudo está certo, que cada um pode fazer o que bem quer, que agora nós vivemos um momento da liberdade individual e pessoal. Não é assim. Nós sabemos disso. Não vamos nos enganar, porque não vale a pena perder a vida eterna, gente. Não vale a pena. Essa ideia de que não, Deus é bom, Deus é amor. Sim, Deus é bom, Deus é amor, mas ele é justo. O que é ser justo? Significa dizer que se Deus diz para aqueles que não creem, não confiam, está reservado o fogo eterno, então está reservado. Do mesmo modo, para aqueles que confiam, que creem no Salvador Jesus, está reservado o reino celestial. Está reservado o reino celestial. E é preciso que nós tenhamos esta compreensão bem clara aos nossos olhos e ouvidos. Ah, pastor, mas tu é muito atrasado. Isso é só nos tempos. Isso já foi em outras épocas. Creia no pastor. Creia naquilo que está falando. É isso que eu quero dizer, tá? Creia no que eu estou dizendo. Porque eu estou afirmando aquilo que a Bíblia nos diz. E a Bíblia não pode mentir, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então confie de que não tem outro caminho a não ser Cristo. E eu estou repetindo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Tá? É importante que a gente tenha esse cuidado. Vejamos. O pastor ainda nos convida aqui para pensarmos, vivemos num tempo em que as verdades são cada vez mais subjetivas, cada pessoa cria a sua verdade. É o tempo das opiniões, é o tempo dos opiniáticos. Cada pessoa tem a sua opinião, né? A maioria das pessoas à sua volta e meia vive assim, né? Se você prestar atenção, perceberá como as pessoas têm por verdade conceitos que são uma grande mentira. Muita gente caminha apressada para a perdição, sofrem desconsolo e não tem paz. Isso é um fato. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Isso. Então, é um fato. Muitos irmãos nossos, inclusive da igreja, e eu digo, da igreja, é muito triste ver que muitos acham que não tem necessidade de crer na palavra de Deus. Que igreja é só para batizar, fazer bonitinho, encontrar os amiguinhos. Não é assim, gente. Se nós não encontrarmos a Cristo na palavra de Deus e essa palavra é pregada na comunhão do culto, não tem como achar Cristo em outros caminhos. Literatura. E eu estou falando isso para você, porque tem muita gente que está me assistindo hoje em dia que acha que vai ter a salvação porque o pai, a mãe, o avô, a avó, porque foi batizado na igreja, porque casou na igreja, porque eu tenho muita fé. Cuidado, as portas do inferno estão esperando você. Porque não tem como ser salvo se não for em Cristo Jesus. São palavras muito duras. Mas eu tenho o dever de alertar você neste sentido. Mas do mesmo modo, eu tenho o dever de dizer, mude de vida. E você, em Cristo Jesus, vai encontrar paz verdadeira. Tá? Uma outra questão que o pastor Silvio nos traz para debate aqui é: como podemos ajudar aqueles que ainda não conhecem a verdade? Como é que você acha? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a mudarem de pensamento? Como é que você acha que nós podemos fazer as pessoas crerem em Jesus? Só tem um jeito, meus irmãos. Eu vou ler um texto aqui. Eu sei que você já conhece, ou espero que você conheça, porque todo cristão deve sim conhecer a palavra de Deus. Deve pesquisar, deve estudar, para que tenha o conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Olha só o que nos diz Romanos 10, versículo
17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, eu penso claramente que esse é o caminho. Falar de Jesus, incentivar que as pessoas não abandonem a fé. Tá? Não sei qual que é a tua opinião a respeito, mas como a gente não está se vendo pessoalmente aqui, já trago uma sugestão. Falar de Jesus. Pregar a respeito. Ler. E mostrar para a pessoa o quanto Deus é generoso. E o quanto é prejudicial andar longe da palavra de Deus. Inclusive, incentivo você a compartilhar esse vídeo para quem acha que qualquer coisa leva aos céus. Não caio nessa armadilha, tá bom? Vejamos. Disse alguém, não importa em quem ou em que você crê para ser salvo, basta ter uma fé sincera em alguém que já partiu para a eternidade. E tem aqueles que acham que um ser humano que teve uma vida boazinha aqui no mundo, que já morreu, nós vamos pedir ajuda para ele vai nos ajudar. Não façam isso. Não façam isso porque este não é o caminho. Só tem um jeito, Cristo. Está encerrado o contato dos vivos com os mortos. Somente vivo pode falar com vivo. Quem é vivo? Cristo Jesus, que está no alto céus, é o nosso Senhor. As pessoas que já morreram não podem interceder por nós. Sabe por quê? Deixa eu só achar aqui. Se nós abrirmos, me parece que é Lucas 16, onde vai dizer sobre o rico e o Lázaro, e lá na parábola contada, lá vai dizer assim, não tem como ter acesso entre as pessoas que já existe um abismo. É do tipo assim, os meus dedos estão encostando? Não, existe um abismo. Mas estão próximos. Não, mas existe uma imensidão que precisa ser completada. E essa imensidão, olhando a perspectiva da vida e da morte, não tem como fazer pontes, tá? Então a ponte para a vida eterna é Cristo Jesus, tá? Vejamos, onde é que nós ficamos aqui? Deixa-me achar. Tá. Seguindo aqui, o pastor Silvio ainda nos escreve aqui. E nós, porque somos tímidos e porque nos faltam ações mais contundentes do testemunho do evangelismo. Por que será que a gente é tão tímido? Também nós somos tentados a abraçar algumas mentiras que são passadas como verdades. Aí o pastor Silvio chama atenção, que a gente às vezes se engana e acha que está fazendo uma grande coisa e não é assim, tá? Talvez a mais perigosa delas é aquela que diz que não importa em quem a pessoa creia, mas o importante é que ela faça o bem. É exatamente isso que o diabo quer. Que você acredite que se você for bonzinho, fazer uma atividade social, isso que é o importante para viver bem. E aí tem pessoas que dizem, mas o importante é ajudar o próximo. Vai nessa onda. Vai nessa onda que você não vai bem. Gente, ajudar o próximo é muito necessário, sim. E nós precisamos. Agora, se eu ajudar o próximo só para que consiga alguns degraus na presença de Deus, estou, como se diz, cada vez descendo mais para o inferno. Ou cavando para o lado do inferno, não para Deus. Porque só tem um jeito de chegarmos até Deus. É em Cristo Jesus. Mentiras como estas são repetidas e embrulhadas num papel colorido, bonito, que tem iludido pessoas cristãs. Mentiras como estas tiram Jesus e a sua obra de redenção do foco e colocam o ser humano, o que ele crê, não importa em quem. Já falamos a respeito. E o que ele faz, né? Isso tudo nasce de uma leitura cada vez mais superficial e rasa das escrituras sagradas. Aí é que está o ponto. O pastor Silvio bate
como se diz, na ferida, toca o dedo na nossa ferida. Eu tenho falado há muito tempo. O cristão hoje em dia está sendo relapso na sua vida de fé porque o cristão não tem lido as escrituras, não tem estudado. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia. Sim, leia a Bíblia, mas você pensa, você medita, você pesquisa para ver o que realmente está sendo dito naquele texto? Então, o pastor Silvio nos chama atenção para essa dura realidade, né? De que o cristão, às vezes, basta só ler o texto lá no culto, ouvir o pastor falar, eu não tenho necessidade, basta a minha Bíblia estar aberta em casa. Gente, amuletos não salvam ninguém. Ele diz aqui, dá frequência aos cultos, com cada vez menos qualidade. Quer dizer, se perdermos a verdade de vista, perdemos a Cristo. Se perdermos a Cristo, perdemos os céus. E aí vem Jesus e nos lembra, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se perdermos os céus, deixamos de encaminhar muitas pessoas para lá. Tá, gente? Então, a verdade, qual é a verdade? É mais uma pergunta que o pastor Silvio nos traz. É outra, qual é o convite, apelo gracioso de Jesus? Qual que é o convite de Jesus? De que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele estava olhando para você. Para você. Como que dizendo bem assim, eu sei que você vive rodeado de mentiras que são ensinadas como verdades. Não se apegue à mentira, apegue-se a mim, eu sou a verdade. Dei a minha vida, a morte de cruz por você. Quando você acreditava na verdade da minha ressurreição, eu venci a morte e estou vivo. Eu reconcilio você com o meu Pai Celeste, retiro de você tudo o que é seu pecado, sua culpa, sua transgressão. Eu lhe ofereço tudo o que é meu, a minha justiça, a minha santidade. Eu perdoei seus pecados quando o recebi no santo batismo. Eu o absolvo todas as vezes que seu pastor age em meu nome para lhe perdoar. Eu entrego meu corpo e sangue para perdoar seus pecados e lhe dar uma nova vida. Então aproveite as oportunidades e fale da verdade, do meu amor para as pessoas à sua volta. Já parou para pensar na alegria? Você vive na verdade da minha salvação e conduzir aos céus muitas pessoas? Eu estou com você todos os dias até o fim. O fim, os céus, um lugar maravilhoso que preparei para você e para todos os que creem em mim. Então, se nós ouvirmos Jesus dizer, eu sou a verdade, é exatamente isso que o pastor Silvio assim, traz para, como se diz, para o nosso nível de compreensão nas coisas reais. Olha, eu estou cuidando de você, eu faço isso. Tudo isso acontece. Quando eu digo só a verdade, Jesus está nos fazendo um convite maravilhoso, lembrando a cada um de nós o quanto nós somos preciosos aos seus olhos e o quanto Ele nos quer lá nos céus. E o quanto é preciso que a gente, como diria o apóstolo Paulo, deixe tudo o que já conquistou neste mundo para ter o que é precioso, a salvação em Cristo Jesus. Tá legal? Vejamos, vamos fazer a oração. Tem uma oração que o pastor Silvio escreveu para nós. E antes da oração, gostaria de dizer muito obrigado por sua companhia, obrigado por terem estado conosco. O texto diz assim da oração, vamos orar. Querido Jesus, o caminho, a verdade e a vida, eu te agradeço pelo teu amor por mim. Tu me permites conhecer a verdade a meu respeito. Sou pecador por nascimento e natureza, e não há em mim nenhum bem sequer, mas me permites conhecer toda a verdade a respeito do teu amor por mim. Entregaste a tua vida à morte de cruz em meu favor e lugar. Morreste por causa dos meus pecados, ressuscitaste
para que eu fosse religado ao Pai. Eu te agradeço porque tenho recebido tudo isso nos meios que tu escolheste: o batismo, a pregação da palavra de Deus, a Santa Ceia. Neles não há equívocos, erros, mentiras, mas a verdade do teu amor maravilhoso para comigo e a maneira carinhosa com que cuidas de mim. Entrego minha vida em tuas mãos, com tudo que sou e tenho, minha família, trabalho, estudos, planos. Sei que me conduzirás muito bem aqui, rumo aos céus, a um lugar que prometeste preparar para mim. Ajuda-me a viver a verdade, a testemunhar a verdade, numa vida cristã fiel e dedicada ao Senhor. Conforta o meu coração com a verdade. Amém. Muito obrigado por sua companhia. E agora vamos ouvir este hino no final, a fim de que nós possamos pensar e meditar a respeito. Tá bom? Forte abraço e a gente se vê por aí. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo. Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, este povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar a vida que Ele pode nos dar. Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir.